Conforme dito anteriormente, nesse clipe nós vamos tratar de canais de placas paralelas. Então, canais formados por placas aquecidas ou resfriadas que basicamente criam um efeito chaminé no escoamento, né? Fazendo com que, se a placa for aquecida, por exemplo, o escoamento torna-se ascendente, né? Então, essa é a seção 4.17, e aí nós vamos avaliar algumas correlações para esses casos, né? Variando basicamente parâmetros geométricos, ou seja, o comprimento total do canal formado entre as placas e, igualmente importante, a distância S entre elas. Então, a razão de aspecto do canal, ou seja, a relação entre L e S, é uma variável muito importante, porque a ela está ligada a formação de um escoamento desenvolvido entre as placas, né? Então, num trecho inicial, as camadas de limite se desenvolvem independentemente adjacentes às superfícies, sejam elas aquecidas ou resfriadas, e a partir de uma determinada distância, dependendo da situação, as camadas de limite se encontram e nós temos daqui para frente uma situação equivalente a uma situação de escoamento desenvolvido semelhante àquela que nós vimos no capítulo de escoamentos internos, né? Esse desenho aqui ele mostra o canal entre placas ligeiramente inclinado, né? Porém, ao mesmo tempo, ele não coloca nenhuma evidência geométrica ou representativa da perda de simetria, né? Então é um desenho que ele engana um pouquinho, porque ao mesmo tempo que o autor quis exemplificar que as placas não necessariamente são verticais, né? Ele coloca o desenvolvimento das camadas limites como sendo simétricas. Isso não é bem verdade, porque a gente sabe que quando se inclina o canal, essa simetria vai ser um pouco perturbada, ela vai ser perdida na nossa geometria em questão. Mas tudo bem, vale a pena simplesmente chamar a atenção para isso, né? E na maioria das situações, o que a gente vai ver são placas verticais, sendo que eu pessoalmente desconheço alguma correlação que contemple canais entre placas paralelas que não sejam verticais, ou seja, que contêm alguma inclinação, tá? Então, para nós aqui, esses canais vão ser formados por placas paralelas, assim como são as aplicações práticas, né, decorrentes desse exemplo, que são os dissipadores térmicos, formados basicamente por canais entre aletas verticais, e no caso de placas de circuito, né, como é esse desenho aqui de baixo, nós temos também canais entre placas paralelas verticais. Tá? A diferença entre essas duas situações diz respeito à condição de contorno. No caso aqui, nós temos uma situação de temperatura prescrita, né? Enquanto que aqui essa situação se parece mais com o caso de fluxo prescrito. É lógico que há aproximações envolvidas. Primeiro, aqui embaixo, se a gente considerar que cada elementozinho desse daqui ele dissipa uma determinada taxa de transferência de calor e eles não são uniformemente ou continuamente distribuídos numa determinada placa, nós não temos um fluxo exatamente constante sendo prescrito, né? Nós temos, digamos assim, pontos quentes, hotspots aqui sobre a superfície, enquanto que outras regiões elas não têm um fluxo prescrito, né? Mas, obviamente, como uma aproximação, nós podemos admitir que o fluxo que seria prescrito aqui constante é igual à soma das taxas dividido pela área total. Da mesma forma, nessa situação aqui acima, né, em que nós temos uma condição de temperatura prescrita, obviamente a temperatura não vai ser uniforme nas placas, né? Uma vez que essas placas são aletas, e nós sabemos que existe uma variável chamada de eficiência de aleta, que basicamente leva em consideração
o decaimento da temperatura ao longo do comprimento da aleta, né? Que no caso aqui é essa variável H. Tá? Porém, com boa aproximação, nós podemos inferir essa temperatura de superfície usando o conhecimento da temperatura da base e da própria eficiência de aleta. Tá? Bom, então basicamente o que está escrito aqui embaixo, nós já comentamos. Né? Eu só vou passar para que não fique nada esquecido. Então, temos, a princípio, condições de contorno diferentes podem ser aplicadas em 1 e 2, na placa 1 e na placa 2, ou seja, temperatura constante ou fluxo de calor constante, como é mostrado aqui, né? Superfície isotérmica ou com fluxo uniforme, superfície isotérmica ou com fluxo uniforme, pequenos valores de razão de aspecto L sobre S. O desenvolvimento da camada limite é independente para cada placa, ou seja, as duas camadas de limite podem não se encontrar quando a gente chega aqui no final do domínio. E grandes valores de L sobre S, nós temos o encontro das camadas de limites, formando uma condição desenvolvida. É lógico que, do ponto de vista de coeficiente de transferência de calor local, a condição de pequenos valores de L sobre S, ela é favorável, uma vez que nós sabemos que o coeficiente de transferência de calor ele é menor quando nós temos o escoamento desenvolvido. Né? Então, se não der para as camadas de limite se encontrarem, né, dizendo de uma maneira bem coloquial, melhor é para o coeficiente de transferência de calor. Porém, nós sabemos que quando desejamos dissipar calor a partir de superfícies estendidas, tão ou mais importante do que o coeficiente de transferência de calor é a própria área de transferência de calor, ou seja, o número de aletas que são colocadas por unidade de largura, W, no caso aqui, né, essa variável. Então, nós claramente vemos que existe uma competição entre dois efeitos. O efeito de aumento do coeficiente de transferência de calor quando eu tenho placas que são espaçadas por uma distância grande e o fato de que quando eu diminuo a distância entre as placas, o espaçamento entre as placas, S, nós aumentamos a área interfacial, né, de transferência de calor entre sólido e fluido, né, o que também aumenta, obviamente, a taxa de transferência de calor ou a potência dissipada, né, se for, por exemplo, o resfriamento de um componente eletrônico. Tá? Então, avançando aqui, né, basicamente nós vamos ver duas correlações. Né? Por razões históricas, essa correlação que é apresentada nesse slide, que é a correlação de Ehlen-Bass, ela é a pioneira, né? Ela foi a primeira, uma das primeiras a serem propostas para esse tipo de geometria, e ela se presta a permitir o cálculo do número de Nusselt médio de placas verticais aquecidas simetricamente e isotérmicas. Simetricamente significa que essa placa tem a mesma condição térmica do que a placa adjacente. No caso aqui, as duas placas são isotérmicas à mesma temperatura. Tá? Então, nós temos uma correlação para o número de Nusselt, né, que depende, obviamente, de um número de Rayleigh, que nós já vamos destacar quem é. A própria definição do número de Nusselt também está colocada aqui embaixo, e depende também da razão de aspecto, no caso aqui, o inverso da razão de aspecto, S sobre L. Tá? Então, ela é válida para essas condições aqui, ela é válida para ar, né, porque se aplica a dissipadores térmicos, né, e no momento em que ela foi proposta, o meio de transferência de calor, o meio de dissipação do calor era predominantemente o ar, né, nas tecnologias de resfriamento existentes à época, e nessa faixa de Rayleigh multiplicado pelo S sobre L. Tá? Então, o que nós temos aqui? O nosso Rayleigh, começando pelo Rayleigh, ele é baseado no comprimento característico do problema, que é o espaçamento entre as duas placas, né? É a principal dimensão do problema, mais importante do que o próprio L, porque ela vai ditar o desenvolvimento do escoamento, né? Por assim dizer, e é a distância ou a direção onde cresce a camada limite. Né? E o número de Nusselt, como ele é esse nosso problema, ele é para
uma condição de temperatura prescrita, né? Então Ts menos T infinito, onde T infinito é a temperatura com que o ar entra na chaminé, né? na entrada ali do canal. A variável de saída aqui, a variável independente, é o fluxo, é o Q sobre A, né? Ou é a taxa se nós conhecermos o A de antemão, certo? Então o número de Nusselt ele é escrito dessa forma, ou seja, para que a variável a ser calculada seja o Q sobre A, onde A é a área de uma placa e uma placa contém dois lados, tá? Então, com essa variável de saída, ou para essa variável de saída, que nós calculamos esse número de Nusselt, né? Então, calculamos o fluxo de calor, né? E notem aqui, né, que à medida que S sobre L tende a zero, né, nós temos aqui dentro dessa chave aqui, nós temos 1 menos ESP de número negativo que leva em consideração o S sobre L, que é a razão de aspecto. Ou seja, à medida que S sobre L tende a zero, né, temos aqui o S sobre L aqui embaixo, esse quociente aqui vai ser um número muito grande em módulo, porém com um sinal negativo aqui na frente, e tudo que está dentro da chave aqui, quando o S sobre L vai para zero, tudo que está aqui dentro da chave vai para 1, né, tá? Então nós recuperamos uma forma um pouco mais simplificada, que é o limite do escoamento plenamente desenvolvido, certo? Tá? À medida que o S sobre L vai para zero, as duas camadas de limite se encontram bem na entradinha aqui, e aí nós temos esse valor, que é um valor típico para essa correlação do escoamento desenvolvido. Tá? Então, devido ao tempo aqui, que já estamos chegando a 12 segundos, eu vou terminar esse clipe aqui e vou passar para o segundo, no clipe seguinte, para o segundo conjunto de correlações, que são as correlações de Barkhoen e Rosenau, né? São correlações mais recentes e correlações mais amplas, pois contemplam não só a condição de placas isotérmicas, mas também a condição de placas com fluxo de calor prescrito, e também a situação pode não ser simétrica, né? Então é uma condição mais geral, e essas correlações do próximo clipe são as correlações recomendadas na literatura para dimensionamento de canais entre placas paralelas, canais abertos, tá? Então eu vou terminar o clipe aqui e a gente já retoma.